Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua partilha e o seu testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. Quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe e nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 em diante, até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão com teu companheiro, e como eu tive contigo? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ensina sempre perdoar. São Mateus nos apresenta esta parábola sobre o perdão, como núcleo do sermão de Jesus sobre a igreja. Pedro pergunta a ele: Quantas vezes devo perdoar se meu irmão me ofender? Até 7 vezes? Nessa pergunta, nós podemos ver o conhecimento do discípulo sobre a necessidade de se perdoar. Até porque o número 7 nas Sagradas Escrituras significa perfeição. Jesus quer dizer
a todos os discípulos que avancem para mais profundo. Ele não põe limite para o perdão, por isso responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Perfeição. A graça vem do coração de Deus. Muitas vezes não temos limites para acolher essa graça, mas muitas vezes barramos e acabamos prisioneiro sem conseguir alcançar o perdão de Deus e sem conseguir perdoar. Sendo o ser humano imagem e semelhança dele, está vocacionado a viver o perdão, por amor como criatura divina. Assim como Deus é amor, misericórdia e perdão para com todos, assim também o homem deve ser para com os seus irmãos. A parábola que Jesus conta a Pedro é uma forma pedagógica para esclarecer a sua resposta. Assim como o perdão de Deus não tem limites para cada um de nós, assim também deve ser o nosso. Sei que não é muito fácil, diante dos desafios de hoje, diante de um mundo tão violento, de pessoas que sempre tentam enganar, tirar vantagem, buscar os interesses próprios. Não é fácil perdoar ou pedir perdão. Às vezes somos taxados e rotulados como abestalhados no mundo. Se nós não aprendermos a perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoa, não entraremos no reino dos céus. É um grande desafio, mas precisamos contemplar a graça de Deus que habita no nosso coração e realizar esse exercício constante no dia a dia das nossas vidas. A gente escuta tanto: eu perdoo, mas não esqueço. Como cristão, que sentido tem sido a nossa vida diante dessa posição? Diante do infinito perdão de Deus para conosco? Ai de nós, se Deus não tivesse essa condição de nos perdoar infinitamente sem impor condição. A gente não alcançaria a salvação. O desafio do perdão é muito grande, mas nós precisamos olhar para Jesus, que nos deu o exemplo. Na hora de ser morto, pediu perdão para os seus assassinos. Muitas vezes precisamos acolher a graça de Deus. Minha gente, o perdão não é totalmente humano. A gente não conseguiria perdoar, principalmente as mágoas e as feridas grandes que às vezes acontecem na nossa história. É um dom de Deus, uma graça que vem do alto e nós precisamos pedir a Deus essa graça. Pedir, clamar, que Deus nos ajude a perdoar, porque só com Ele, só nele e por Ele nós alcançamos essa graça de saber perdoar e de também pedir perdão, porque muitas vezes ficamos presos no orgulho, na soberba, na autossuficiência. Não descemos do salto, como diz por aí. Por quê? Porque nós ficamos presos ao julgamento do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, e não priorizamos o céu, a graça de Deus, a eternidade. Perdoar significa desculpar e se justificar de alguma falta cometida. Então, quando você perdoa, você desculpa a falta ou a falha cometida por alguém em relação a você. O ato de perdoar vai além do nosso entendimento humano. Por quê? Porque ele é divino, uma graça que vem do alto, nasce do coração de Deus e chega ao nosso coração. Somente por meio do Espírito Santo nós atingimos essa graça, alcançamos esse perdão e podemos perdoar. O perdão liberta primeiramente a quem perdoa. Então a graça do perdão nos concede primeiro
o dom da libertação. Às vezes a gente pensa que perdoar o outro, o maior beneficiado é o outro. Não é. Somos nós que temos um coração desapegado e livre para que Deus habite, para que Deus possa nos amar cada vez mais e para que nós possamos ser testemunhas no seu reino. O Catecismo da Igreja Católica afirma: não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. A gente é convidado a rezar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que fizeram mal a cada um de nós. Somente a experiência com o amor de Deus é capaz de curar e libertar o nosso coração para o perdão. Por isso que nós somos convidados a constantemente entrar nessa intimidade com Deus. Só Deus nos ajuda nesse processo de perdão e de reconciliação. Só repleto e encharcado do amor de Deus poderemos perdoar do fundo do coração e não da boca para fora. Que a oração nos ensine a amar cada vez mais a Deus e ao próximo. Essa experiência nos transforma, nos liberta e nos configura a Jesus. E é exatamente nesse momento que, perdoando, estaremos testemunhando com a nossa vida o reino de Deus, o amor que é mais forte do que o pecado, o bem que vence todo o mal. Vamos pedir a graça, vamos pedir esse dom. Muitas vezes, como eu já disse, não é fácil, mas é possível, porque diante de Deus tudo é possível. Rezemos pedindo o dom que vem do Espírito Santo, para que nós possamos ter essa coragem de sair de nós mesmos, da soberba, da autossuficiência, para abrir o coração à graça de Deus, à libertação, ao perdão, ao amor e à reconciliação. Rezemos juntos, pedindo a Deus a sua presença que restaura, que cura. Senhor, escolher o perdão nem sempre é fácil, porque nós ficamos presos no orgulho e na soberba. Cura, Jesus, o nosso coração, para que estejamos dispostos a perdoar e a pedir perdão, querendo viver reconciliado contigo, conosco e com o próximo. Queremos escolher a salvação, a vida eterna. Queremos escolher a ti, apesar de não ser fácil, mas contigo e com a tua graça, nós alcançaremos esse dom que é o perdão. Senhor Jesus, dai-nos a tua humildade e a tua mansidão, pois só com um coração livre seremos verdadeiramente felizes. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos pedir essa graça, meus irmãos. O perdão liberta, o perdão salva, o perdão cura. Que Ele, o nosso amado Jesus, esteja conosco e que nós abramos o coração para essa graça, que nós possamos permitir que Ele nos transforme. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.